Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, um ótimo domingo para você que tá aí relaxando, não é verdade? Você aí também, que é lógico, tem que trabalhar no domingo, mas não tem problema, bola para frente, vamos seguir firme e forte que o ano já está acabando, hein meus amigos? Exatamente, então um ótimo domingo para vocês e é lógico, para começar a domingueira atualizado e ficando por dentro das notícias do São Paulo. E olha que ontem acabou acontecendo muita coisa importante. Para quem está acompanhando lá pelo blog do Drex, já está sabendo de muita coisa que a gente está postando por lá. E lógico, a gente sempre vem trazendo aqui nos vídeos também. Por isso que é importante você ficar bem atento e ficar ligado lá no blog do Drex, que você fica sabendo das informações também, tá? Neste videozão, a gente vai passando tudo no detalhe para você ficar muito bem informado, fechou? Vamos falar, lógico, desse desmanche que tá acontecendo no São Paulo, hein? Por enquanto, a gente só tá vendo saídas, né? Mas, por um lado, é até bom dar aquela enxugada, né, na nossa folha de pagamento, não é verdade? Dá um fim nos encostados e jogadores aí que não estão sendo aproveitados pelo Zubeldia e a comissão técnica, mas todas essas saídas têm um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim é porque até agora a gente não viu nenhuma reposição. Saiu lateral, tá saindo meio campo, tá saindo volante. E as reposições? E as posições que realmente a gente precisa para compor esse elenco? As laterais, o meio-campo, cadê? Vai esperar limpar para depois trazer? Bom, eu espero de verdade que isso aconteça, porque eu vejo até um lado muito bom essas saídas dos jogadores. A gente vai comentar bastante sobre isso, tá? E das laterais, que eu já cheguei a comentar, vamos falar bastante, porque na atual situação, hoje, se fosse para ter um jogo, praticamente a gente tem Igor Vinícius e Patrick, só. E a molecada da base, é lógico. Mas precisamos ter jogadores para que vistam a camisa e entrem já como titulares. Patrick não é titular, muito menos Igor Vinícius pode ser titular dessa equipe mais um ano. A gente não pode contar com esses jogadores. Seriam talvez aí bons reservas para jogar de vez em quando e olhe lá. Então São Paulo precisa se coçar, porque olha, tá caótica a situação das duas laterais do São Paulo, esquerda e direita. E, lógico, para complementar todo esse assunto de desmanche e de saídas, mais do que nunca, o uso da base vai ser importante demais. Então, Zubeldia, querendo ou não querendo, amigão, você vai ter que usar. Porque o São Paulo não vai contratar 5, 6, 10 jogadores que você quer, meu amigo. Mas não vai mesmo. Até porque não tem um cascalho. Então, mais do que nunca, em 2025, a base tem que ser usada. Tem que dar prioridade para a base, pelo menos para composição de elenco. A gente sabe, nenhum jogador vai ser titular. Mas para composição, para você ter um moleque ali no banco, não vejo problema nenhum. Até porque chega de ficar gastando dinheiro e contratando jogador para ser reserva. Chega. Os nossos reservas têm que ser compostos por jogadores da base. E as contratações, gastar dinheiro em jogadores certos, contratações assertivas, para chegar e vestir a camisa de titular do São Paulo Futebol Clube. Só para começar essa introdução, hein? Deixa aquele likezão, fortalece demais o seu like, gratidão demais por você fazer parte dessa família aqui e agradeço demais a sua audiência nesse domingão. Conto com o seu like, com a sua inscrição, que é importante, e a sua opinião. A sua opinião, olha, talvez seja a coisa mais importante aqui no canal. São vocês. Se não fosse vocês, não teria canal. Então, por isso, a importância
do comentário, da opinião de vocês, é lógico, com respeito, não é verdade? Discordando ou concordando, não tem problema. O importante é que tenha respeito. Fechou? Então, conto com a sua opinião aí no campo dos comentários. Fechou? Bom, chega de falar, partiu, tá no ar o Tricolor em Notícias desse domingão. E vamos começar com uma informação, né, notícia referente ao Alan Franco, né? Notícia que, se não me engano, foi na sexta-feira, acabei postando no blog, no sabadão, mas como a gente não fez vídeo ontem, não é verdade? Então, vamos passar essa notícia aqui rapidinho, só para, lógico, para quem deixou passar em branco e não tá sabendo exatamente. Uma coisa que a gente vem cobrando bastante aqui nos vídeos e também aqui nos nossos programas, né, aqui no canal, nas lives, é referente à renovação do Alan Franco, né? A gente sabe que o São Paulo acabou deixando de lado algumas renovações, mas eu vejo a do Alan Franco de prioridade. Nosso melhor zagueiro, um jogador de destaque dessa temporada do Tricolor. E o empresário do Alan Franco acabou ali se manifestando para falar referente aí essa renovação de contrato, tá? Alan Franco aguarda a reunião para decidir futuro do São Paulo. Empresário espera reunião para tratar de renovação com o Tricolor paulista. Empresário do zagueiro Alan Franco, Marco Vanzini, afirmou que ainda aguarda por uma reunião com a diretoria do São Paulo para tratar da renovação do contrato do zagueiro, que se tornou protagonista no time este ano. Abre aspas aí pro Marco Vanzini. Alan tem contrato com o São Paulo. Ainda não conseguimos fazer uma reunião por uma extensão do acordo. Estamos aguardando essa reunião, fecha aspas, afirmou Vanzini, que reforçou que não há proposta pelo defensor. Alan Franco tem contrato até o final de 2025 e a intenção do clube de mantê-lo por mais tempo. Então, com certeza o São Paulo deve sim a fazer essa renovação. O São Paulo, porém, tem adiado as conversas com os atletas com quem pretende renovar para priorizar, neste momento, a busca por reforços. A diretoria admite buscas por um lateral esquerdo, né? A gente sabe toda essa negociação que tem o Wendel aí também com o Moreira na parada e até por isso acabou demorando um pouco mais, né? A negociação com o Porto por um lateral direito, porque o Rafinha saiu, o Moreira pode entrar nessa negociação do Wendel, então precisamos de um lateral direito também e o meia, né? Que é o Oscar, ainda é um sonho do São Paulo, muitas coisas a serem vistas, serem pensadas e repensadas referente aí à contratação do Oscar ou um outro meia articulador para o São Paulo. Já o Alan Franco, com 28 anos, fez 44 partidas esse ano, titular em 41 delas. Então, olha só, praticamente todos os jogos aí, né? 41, só 3 que ele acabou ficando de fora. Foi, eu acho que no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele acabou sendo expulso contra o Goiás, né? E 2 jogos que o Sabino acabou tendo uma sequência e ele acabou ficando no banco de reserva. Então, quer dizer, não foi nem por causa de lesão nem nada. Foi por opção, 2 jogos por opção e 1 porque ele estava suspenso. Então, ao meu ver, o Alan Franco, como ele não tem nenhuma proposta, que falou aqui o empresário dele, é importante, mas a gente não pode dar a colher de chá. Vai que alguém aparece, faz uma proposta, cresce os olhos, brilha ali o olhinho do Alan Franco e do próprio empresário, aí vai complicar a situação para o São Paulo. Mas eu vejo assim, eu acho que é prioridade a renovação primeira, né, do Alan Franco, nosso melhor jogador, na minha opinião, aí na temporada. Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião sobre o Alan Franco. Para você, o Alan Franco foi o melhor jogador do time nessa temporada? Ou não? Ele foi o nosso melhor zagueiro? Quero saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Vamos lá, Alan Franco já foi o assunto, e é lógico, vamos falar não de Júlio Casares e nem de Carlos Belmonte, mas a gente vai falar aí
que o alerta foi ligado no São Paulo e a situação nas nossas laterais está caótica. Não dá para você olhar para o São Paulo hoje e ver que só temos ali Patrick e Igor Vinícius, já pensando numa possível saída do Moreira. Porque do lado esquerdo o Jamal foi e já não volta mais. O Wellington já se despediu e já foi embora. E essa negociação com o Wendel que está complicada demais. Então o São Paulo, ele tem sim estar desesperado. Não só pelo lateral esquerdo, porque agora com o lateral direito, porque o Rafinha vazou também. E na boa, a gente queria que o Rafinha vazasse. A gente queria. Então a gente não pode nem reclamar. Mas isso força a diretoria a correr atrás do lateral direito. Jogadores já estão sendo especulados, né, tanto na esquerda como na direita, fora o Wendel aí, que essa negociação que já virou praticamente uma série, não é nem novela mais. Só que agora a gente tem essa preocupação também com a lateral direita, tá? São Paulo liga alerta na lateral após saída de Rafinha e futuro incerto de Moreira. São Paulo ganhou uma dor de cabeça nesse mercado da bola e a lateral direita tornou-se uma prioridade do clube para 2025. O tricolor perdeu Rafinha, que não renovou com o clube, e pode ver Moreira ser envolvido em negociações com o Porto para a contratação do lateral esquerdo Wendel. Sendo assim, Zubeldia ficaria apenas com duas opções para a função: o Igor Vinícius e também o garoto Igor Felisberto, de 17 anos. Não colocou nem o Patrick aqui na matéria. A diretoria do São Paulo, portanto, enxerga a necessidade de reforçar a lateral direita. A gente falou só da lateral direita ali, né? O Igor Vinícius e o Felisberto. Tá ok, tá certo. O Patrick é o lateral esquerdo. Enxerga a necessidade de reforçar a lateral direita para não ter mais preocupações ao longo do ano. Na última temporada, por exemplo, o tricolor jogou com Ferrarese improvisado após as lesões de Rafinha, Moreira e Igor Vinícius. Qual seria, né, a solução para a nossa lateral direita? O São Paulo voltará à carga na busca por um lateral direito. O clube chegou a sondar alguns nomes, como o Arthur, do Bayer Leverkusen, mas deu uma brecada por conta da renovação com o Rafinha. Então, o São Paulo chegou a sondar a situação do Arthur, né, lateral direito ali do Bayer Leverkusen da Alemanha, né, mas como entrou ali numa conversa, antes até do Rafinha não renovar, né, o Rafinha sair do São Paulo, o tricolor estava ali em conversa para renovação com o Rafinha, então o São Paulo acabou dando uma brecada, né? Falar, vamos esperar, deixar em stand-by aqui o Arthur, né? Ver se a gente resolve a situação do Rafinha. Bom, não resolveu a situação do Rafinha, muito pelo contrário, resolveu, vai vazar, já foi embora já o Rafinha. Então o São Paulo precisa agora reatar ou essa conversa com o Arthur, né, do Bayer Leverkusen, ou então tentar colocar esse scout para trabalhar aí, para dar aquela peneirada e ver o que tem aí de lateral direito no mercado, tá? O lateral do clube alemão não pensa em voltar ao Brasil no primeiro contato feito, que, se não me engano, foi no meio do ano, tá? Agora, a diretoria vai analisar opções no mercado, já que Moreira também deve ser envolvido na chegada de Wendel. Orejuela, esse é sem opção, hein? Orejuela tem negociações para rescisão. Hoje, o clube conta somente com Igor Vinícius, Igor Felisberto e o Mike, que é o do Sub-20. O Felisberto, ele já estava até treinando ali com os profissionais, né? Deve fazer parte, ainda não se sabe se da Copa São Paulo, agora no começo do ano, ou se o jogador vai viajar com o time principal lá para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada, tá? Felisberto e Mike, jogadores aí que a diretoria está de olho para o futuro, ambos da base, tá? A lateral direita, porém, não é o único setor priorizado pelo clube. A gestão de Júlio Casares também vista a contratação de um lateral esquerdo, um meio-campista, um atacante de velocidade e um centroavante para viabilizar as contratações. Entretanto, o São Paulo precisa se desfazer de jogadores e abrir espaço na folha salarial. Eu já cheguei até a comentar esse pedido do Zubeldia, né? De um centroavante, de um atacante de velocidade, e não precisamos
Não precisamos desse jogador. Temos o Ryan Francisco, e a gente vai falar daqui a pouco da base também, que vai ter que ter mais espaço, né? A gente tem o Ryan, a gente tem o Caleri, a gente tem o André Silva, jogador de velocidade, atacante. A gente tem o Ferreirinha, a gente tem o Eric, a gente tem o Henrique Carmo, a gente tem o William Gomes, a gente tem o Ferreira, a gente tem o Luiz Henrique. Então, quer dizer, não precisa. Agora, lateral esquerdo nós não tem, velho. Lateral direito também não, e muito menos o meia. Então, para mim, são essas 3 posições, a gente sempre fala aqui, que são as prioridades do São Paulo. São 3 posições, velho. 3 posições que o São Paulo precisa no assertivo. Mirar e contratar, velho. Jogador bom. Jogador para chegar e ser titular da equipe. Para recomposição, velho, tem um monte, a gente pode usar da base, tá? E ontem, né, à noite, né, muito se falou sobre o Lucas Esteves do Vitória, né? O Vitória lá da Bahia, o São Paulo tem interesse. O mercado da bola no São Paulo está começando a se movimentar. O grande desejo da diretoria são paulina é contar com Oscar, porém questões salariais atrapalham uma possível negociação. Por outro lado, jogadores estão de saída do tricolor. O Wellington Rato, jogador que foi muito importante na conquista da Copa do Brasil de 2023, está se encaminhando para outra equipe, segundo a apuração do blog do Drex. A gente vai falar daqui a pouquinho, que tem informação atualizadíssima sobre o Wellington Rato. Segura que a gente vai falar dele, tá? Aproveitando essa possível saída, a diretoria do São Paulo, que sabe da necessidade de contar com mais um lateral, envolverá o jogador na troca por Lucas Esteves do Vitória. O Luan também pode entrar nessa parada aí também. O Luan que fez essa temporada pelo Vitória, né? Não vai ficar no São Paulo, porque o Zubeldia não quer contar com o jogador, então tá tentando ali algum trâmite, já que eles querem o Rato, já estão querendo o Luan, o São Paulo tá tentando fazer um bem bolado para tentar envolver esse jogador também, tá? O clube baiano tem interesse de contar com o Wellington, porém a intenção de negociá-lo não é ser de um jogador pelo outro, sem compensação financeira. Essa, pelo menos, é a ideia inicial do Vitória, tá? Isso porque o clube nordestino entende que Esteves está valorizado no mercado da bola e entende que pode lucrar com a saída do jogador. Valores, no entanto, não foram divulgados, tá? Com a entrada do Luan nessa parada, pode até que aconteça esse tipo de negociação, porque o Lucas Esteves é um garoto novo, jogou no Palmeiras, tá lá no Vitória agora, não é verdade? É um garoto novo que pode ser envolvido. O Rato já é um cara de mais idade, né? Se não me engano, 32 anos de idade. O Luan é um cara novo, então pode até que aconteça algum tipo de negociação, tá? Entre São Paulo e Vitória, com Rato, Luan e o Lucas Esteves aí, lateral direito, né? Lateral direito aí do time do Vitória. O que você acha? Referente primeiro dos laterais, que é o assunto prioritário aqui dessa notícia, dessa matéria. Precisamos, né? Desde quando estamos falando, precisa de lateral esquerdo? Faz um ano já. Faz um ano já que a gente tá falando do lateral esquerdo. E agora, com o possível envolvimento do Moreira na negociação do Wendel, que mesmo assim, se vier, vamos precisar talvez de um outro lateral esquerdo, porque o Patrick mesmo pode ser um jogador que seja emprestado para ganhar rodagem, para ganhar experiência. Porque, para você ver, nem no banco de reserva tá adiantando o Patrick. Mas na lateral direita a gente precisa. Com urgência. Eu acho que para fazer composição, o Felisberto e o Mike, ok. Já vi os dois jogaram, são bons jogadores. Tem até o Riquelme também. Só que é um jogador mais novo ainda, que ainda tem algum problema com lesões. Precisa ser cuidado isso também. Mas para recomposição, eu até seguro e confio nessa molecada da base. O problema são os titulares. O problema são os caras titulares, que chegam para ser titular. É isso que o São Paulo tem que definir, porque as nossas laterais, as duas, esquerda e direita, estão um caos.
um caos. Porque nem eu disse lá no começo, se fosse para ter um jogo hoje, Patrick e Igor Vinícius seriam os nossos laterais. Pra gente que vai jogar um Paulistão, que a gente sabe que é super difícil, e o São Paulo já colocou como meta chegar na final, disputar uma Copa do Brasil, Libertadores e a maratona do Brasileirão, com Patrick e Igor Vinícius não dá, né? Aí fica difícil. Aí é não querer nada na temporada. Aí já é jogar a temporada no lixo. Então, Casares e Belmonte, acorda pra vida. Tá tendo saída? Tá enxugando? Beleza, é isso. Tira os encostados. Tira os caras que a gente não tá utilizando. Mas contrata cara que chegue, vista a camisa, com fome, com vontade e de titular. Não é pra reserva, não. Quero saber aí a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. Pronto, agora a gente vai falar de um desmanche, que é um assunto que eu consegui elaborar bem lá no blog, e tem informação bem importante, aquela informação importante que eu disse sobre o Rato, tem negociação importante aí sobre Rodrigo Nestor e Michel Araújo no Bahia. Exatamente. Valores. Olha, se quiser eu levo no aeroporto, hein? Mas eu já vou contar isso daí pra vocês, tá? Desmanche no São Paulo. Confirmada a 6ª saída do elenco. E olha, pode vir a 7ª, pode vir a 8ª, pode vir a 9ª. Muitas saídas que podem chegar a 14. 14 saídas do elenco. Podem chegar ainda, hein? Só que vai ter que repor. Vai ter que repor esses caras que saírem aí. Vamos ver como é que vai ser. Com Rafinha, São Paulo chega à 6ª saída confirmada. E lista deve aumentar em 2025. Capitão do São Paulo nos últimos títulos conquistados pelo clube, Rafinha se despediu nessa sexta-feira, né, no dia 20. O lateral direito de 39 anos. Valeu, Rafinha, obrigado pelo serviço prestado. Tamo junto, abraço. Optou por não renovar seu vínculo e deve se transferir para o Curitiba, onde provavelmente vai encerrar sua carreira. Bom final de carreira. A saída é a 6ª de um atleta do Tricolor nesse fim de 2024. Além dele, o meio-atacante Nicão, que estava emprestado no Atlético Paranaense, tem seu vínculo chegando ao fim e não vai ficar. Assim como o Wellington, lateral esquerdo, titular durante quase toda a temporada, mas que optou por não renovar e vai se transferir para o Southampton da Premier League, tá? Seu substituto, que era parceiro norte-irlandês Jamal Lewis, é outro que também vai embora. O atleta se machucou recentemente e deve ser devolvido ao Newcastle para fazer a sua recuperação. Completam a lista o lateral direito Ray Ramos, né, que vai para o Atlético Goianiense, e o zagueiro Matheus Belém, que foi emprestado para a Chapecoense para ganhar mais experiência. E as despedidas no Morumbi não devem parar por aí. Orejuela e Jackson Mendes, que não serão aproveitados por Luiz Ubeldia, estão negociando saídas amigáveis e provavelmente ficarão livres no mercado em breve. Orejuela tá embaçando para sair, né? Porque ele não quer abrir mão aí de 3 meses de contrato que ele tem, ganhando o que ele ganha, sem fazer porra nenhuma, velho. Olha, difícil um cara desse sair, tá? Vamos lá. Falando aí agora do Wellington Rato e o acerto com o Bahia. Bahia não, com Vitória da Bahia, tá? Wellington Rato, segundo informações do canal Canto Rubro Negro e do portal Arena Rubro Negra, já está acertado com o Vitória, hein? Vários jornais e mídias lá da Bahia, né, que cobrem o Vitória, já estão como dando certa essa negociação entre São Paulo e Vitória com o Wellington Rato, tá? O Leão da Barra, né, como é chamado lá, o Vitória, ajustou o modelo de pagamento e com isso avançou a negociação. O São Paulo aceitou e desta forma o rubro-negro baiano conseguiu fechar o negócio. Valor acertado é de 5 milhões, que inclui uma entrada e parcelas. Em 2 temporadas no tricolor paulista, o Wellington Rato fez 105 jogos, com 6 gols e 18 assistências. Ele, inclusive, atuou sob o comando do treinador Thiago Carpini no início de 2024, e o Carpini hoje, que é o técnico lá do Vitória.
A gente aqui do blog, é lógico, e do canal Drex Tricolor, a gente apurou a informação, pessoas ligadas ali, né, da alta cúpula do São Paulo, não deram confirmação de negócio concluído. O que foi passado para a gente no blog está aqui, entre aspas, estamos ainda negociando. Então, por parte do São Paulo, ainda está havendo uma negociação, e por parte da mídia baiana, da galera que cobre o Vitória, já dá como certa aí essa negociação, e o Wellington Rato será jogador do Vitória pelos próximos 3 anos. Seriam aí valores, uma parcela à vista paga de 3 milhões de reais, e os outros 2 milhões de reais seriam divididos em 12 meses. Então o São Paulo receberia por mês aí, durante um ano, 2 milhões de reais divididos aí durante esse um ano. Cara, na boa, eu não vejo que é uma negociação ruim para o São Paulo, não. Eu acho que o Rato ele foi importante, perdeu espaço. Só que a gente tem que pensar por um lado. A saída do Wellington Rato, que muita gente talvez goste, ache um jogador importante, eu acho que ele foi importante na temporada 23, nessa nem tanto, né? A visão que a gente tem que ter é a seguinte: a saída do Rato, ele abre espaço para o Henrique Carmo. Ele abre espaço para a gente jogar com Ferreira e com o William Gomes. 2 jogadores ali de lado de campo. Se o Zubeldia quiser usar o próprio Lucas em uma outra forma de jogar, talvez com 2 meias. Jogando com 4 jogadores no meio campo. A gente não sabe. Tudo vai depender do que sair e peças que chegarem para o Zubeldia tentar montar aí um novo planejamento, uma nova tática para a próxima temporada no São Paulo. Então é essa. Vindo da galera do Vitória, já tá tudo certo. Informação que vem do São Paulo é que ainda estão negociando, tá? Mais prováveis saídas do elenco, tá? Enquanto isso, Robert Arboleda e Luciano acabou falando ontem, saiu nas redes sociais ali, né? A inauguração da Arena L10, lá na cidade do Luciano, né? Onde ele nasceu e foi criado. Ele inaugurou ali, né, uma quadra, né, de futebol, grama sintética e tal, para você alugar, para jogar com os amigos e tal, e tudo mais. E perguntado, né, para o Luciano qual estaria a situação dele com o São Paulo, se ele ia sair do São Paulo ou não. Ele simplesmente falou: ó, meu empresário tá ali em cima na arquibancada, pergunta lá para ele. E saiu andando. Então, quer dizer, o próprio Luciano, que poderia chegar e falar: não, meu São Paulo, eu tenho um contrato com o São Paulo, o ano que vem eu continuo no São Paulo. Mas não, Luciano, ele gosta de polemizar, né? O Luciano gosta de, jogar gasolina na fogueira. Então, ontem à noite, já era no final da noite ali, né? Repercutiu até que bastante nessas palavras do Luciano, é lógico. A gente vai acompanhar durante esse domingo aqui. Acompanhe lá na minha rede social, no Instagram, @DrexTricolor, que a gente sempre tá postando ali, assim que sai a informação, a gente já sai por lá, e é lógico, no vídeo a gente já faz aquele resumão e depois traz aqui para vocês em vídeo. Mas fez um barulho, hein? Fez um barulho, e a gente vai continuar ligado aí em cima do Luciano. O Arboleda e o Luciano, né, jogadores importantes, e são outros que têm suas saídas especuladas, tá? Mas só devem ser negociados em caso de propostas financeiramente altas e para fora do país, tá? Até mesmo jogadores, né? Tanto o Arboleda como o Luciano, eu acho muito difícil os 2 jogadores saírem para jogar aqui no Brasil, rivais do São Paulo. Eu acho que a melhor opção, se for sair, seria para fora, até porque o cascalho é maior, tá? Continuando aqui, sobre o interesse do Bahia, aquela informação importante e no detalhe, presta atenção agora, hein? O Bahia tem interesse e formalizou proposta oficial a 2 jogadores, Rodrigo Nestor, por empréstimo. Por esse empréstimo de uma temporada, o Bahia pagaria 10 milhões de reais à vista. Ó, o olhinho até brilhou do Casares nessa daí, hein? E vai ter um valor fixado e obrigação de compra após o término do empréstimo de 30 milhões de reais. Se o Bahia quiser ficar, vai ter que pagar mais 30 milha.
Lógico, aí acho que vai ser parcelado no tempo de contrato do atleta e tudo mais. Se não ficar, devolve para o São Paulo, mas até aí já pagou os 10 milhões de empréstimo. Já tá bacana, já tá beleza. Então, já fica aqui a nossa torcida pro Nestorzinho fazer uma temporada boa ano que vem, se for pro Bahia. É o Bahia gostando, o Bahia compra e já vem mais uma grana pro São Paulo no final do ano que vem, de 25. Não é verdade? E não é só o Rodrigo Nestor. Tem outro jogador aí também. Tem o Michel Araújo, né? Michel Araújo que recentemente foi comprado, né? Do Fluminense. O São Paulo comprou do Fluminense quase 10 milhões de reais. Lógico, todo aí parcelado esse valor. Também tem interesse do Bahia. E o pagamento seria da seguinte maneira. O Bahia pagaria a primeira parcela que o São Paulo teria que pagar para o Fluminense. O Bahia pagaria à vista. O restante das parcelas, o São Paulo nem se envolveria. O Bahia assumiria essa dívida e pagaria diretamente para o Fluminense. Então, o caso do Michel Araújo é praticamente o São Paulo se livrando de salário e dívida do jogador. Eu acho maravilhoso, velho. Eu acho que foi a melhor sacada essa. E tomara que leve. Michel Araújo, ele teve boas participações, mas nunca foi um jogador que realmente se firmou, né? Que mostrou real o seu valor para vestir a camisa do São Paulo. Então, tanto o Rodrigo Nestor como o Michel Araújo, sim, interessam pro Bahia, e aqui você ficou sabendo aí dos valores, velho. Vamos torcer para que esse negócio saia. Que o São Paulo, além de se livrar de salário de Nestor e de Araújo, com o Nestor ganha uma grana e com o Araújo se livra da dívida, que é quase de 10 milhões. Então, se você for pensar, o São Paulo com o empréstimo do Nestor, bum, ganha 10 milhões. Com a ida do Araújo pro Bahia, bum, deixa de pagar 10 milhões, então ele mantém 10 milhões no cofre. Somando 20, com os 10 do Nestor. Então, uma ótima jogada, hein? Ótimo negócio, se realmente vir a acontecer aí o Bahia com o Nestor e também com o Araújo, tá? Essa estratégia do São Paulo de se desfazer de vários jogadores vai de encontro ao que a diretoria, encabeçada pelo presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, tem enfatizado em entrevistas recentes, de que o clube precisará baixar os custos para se adequar ao FIDIC, fundo de investimento que tem como objetivo de captar um dinheiro para diminuir as dívidas do tricolor, dívidas bancárias do São Paulo, tá? Enquanto vários estão saindo, o São Paulo ainda não contratou ninguém para a próxima temporada. Os principais nomes especulados são o lateral esquerdo Wendel, do Porto, e do meia Oscar, que deixou recentemente o Xangai Porte. Então, até agora, a gente só está falando do desmanche, da saída, que eu vejo com muito bons olhos, pelo menos esses jogadores que estão saindo, né? É lógico, os encostados que não jogam, Jackson Mendes, Orejuela, esses caras vão sair, velho. Esses caras vão sair, a gente sempre comenta, mas nem se prolonga e alonga muito comentários sobre esses caras, porque a gente sabe que vai sair. Agora, uns encostados aí, a gente já trouxe aqui a informação do Galopo em outros vídeos, tá bem próximo de fechar esse empréstimo com o Santos, com também obrigatoriedade de compra depois no final do empréstimo. Tem essa do Nestor e do Araújo, tem essa provável venda do Rato. Então, quer dizer, muitos jogadores, ó, estão zarpando, porque sabe que também que o ano que vem vai ser complicado, hein? Vai ser complicado o ano que vem. E com essas saídas e tudo mais, é lógico, a gente tem que falar da base, que vai ter que ter prioridade. Mas antes disso, quero saber, Nestorzinho e Araújo pro Bahia, primeiro ponto, venderia? Pagava o Uber ou levava você no aeroporto? E o Wellington Rato, você acha também que já deu? Pode vender normal? E se conseguir colocar o lateralzinho ainda lá no esquema, melhor ainda? Quero saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. Tá esquentando, hein? E a gente tem que falar, lógico, da base, depois de a gente falar de toda essa saída aí, tem que ser a solução. Se não tem opção, grana, a base tem que ser
a solução. E tá no radar, hein? Tá no radar. Comissão técnica e diretoria já perceberam, velho. E a gente torce muito para que isso aconteça. A gente torce demais. Ô, Zubeldia, abre o olho. Você deu entrevista lá pro GE e tudo mais, falando não, que é um cara que é da base, que é um cara que forma, que é um cara que vai sair do São Paulo no final de 25, que é até o contrato dele. Falou que se sair até lá, ele vai deixar pelo menos 2, 3 jogadores prontos pro São Paulo poder vender por muito dinheiro. Agora é a hora, Zubeldia. É o ano para você utilizar a base. Porque, cara, com essa debandada, com esse desmanche que o São Paulo tá fazendo, não tem pra onde correr. Porque contratar não vai contratar, velho. Contratar jogador pra ficar na reserva é jogar dinheiro no lixo. É rasgar dinheiro. Agora, você pegar a base pra compor elenco, pra utilizar ali como segunda ou terceira opção, aí sim, aí é muito válido. Muito válido. E eu espero realmente que você consiga usar, tá? Jovens da base estão no radar da diretoria e da comissão técnica. Uma das prioridades do segundo mandato de Júlio Casares à frente do São Paulo é alavancar o uso das categorias de base. Diante disso, alguns jovens de Cotia já são monitorados pela comissão técnica e pela diretoria e podem fazer parte do elenco profissional na próxima temporada. Principal destaque da base do Tricolor em 2024, o atacante Rian Francisco é um dos nomes mais pedidos pela torcida. O clube, porém, prefere adotar um tom cauteloso e não garante que o garoto será promovido à equipe principal. Tem que subir o moleque, caralho. O moleque tem que jogar, velho. Tem que ser o reserva do Caleri, Rian Francisco. Rian é visto com muito potencial, porém inexperiente. A tendência, portanto, é que ele permaneça por mais tempo nas categorias de base antes de subir, de fato, ao profissional. Vale lembrar que ele já fez a sua estreia no time principal contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez o plano seja ele jogar a copinha, né? Ele jogar a copinha, deve até ter oportunidade ali no primeiro ou no segundo jogo do Campeonato Paulista, até porque o São Paulo vai estar com o time principal fazendo a pré-temporada lá nos Estados Unidos, jogando com o Cruzeiro e com o Flamengo, né? Talvez ele possa aparecer nesses 2 primeiros jogos aí do São Paulo no Campeonato Paulista. Talvez, porque a prioridade é que ele jogue a copinha e depois vai ver se ele vai continuar fazendo a temporada no Sub-20, né? Ou então ele vai ser reintegrado ou integrado, né, no time principal do São Paulo. 2 nomes, porém, já devem ganhar oportunidades logo no início da temporada. O atacante Lucas Ferreira e o volante Hugo. Ambos devem disputar a Copinha em janeiro e em seguida ser integrados ao elenco profissional sob o comando de Luiz Zubeldia. Eles, portanto, devem se juntar a William Gomes e Henrique Carmo, que já integram o plantel principal e devem, inclusive, ganhar mais espaço ao longo de 2025. Além do ataque, o setor defensivo também deve ter novidades. O garoto Igão, que também estreou diante do Botafogo, é mais bem avaliado pela diretoria do São Paulo e que reúne grandes chances de ser aproveitado por Zubeldia na próxima temporada. A intenção do uso da base é uma das promessas do presidente Júlio Casares para o segundo mandato. O dirigente reconhece que o clube não tem condições de fazer grandes investimentos em contratações, apenas demirar nomes como Wendel e Oscar, e aposta em jovens da base com a meta de reduzir custos imediatos e alavancar futuras receitas oriundas de vendas desses garotos da base. É isso que eu tava falando, velho, desde o início. Você viu que é um assunto linkado no outro. A gente falou do desmanche, a gente falou ali das saídas dos jogadores, possíveis entradas e negociações, né, de jogadores principais. Lateral esquerda, lateral direita e um meio-campista. Eu acho que esses o São Paulo precisa ir no mercado buscar. Não temos pronto aqui. Mas para recompor, é a base. É o Felisberto, é o Mike, é o Riquelme, é o Rian pro ataque, é o William Gomes, é o Henrique Carmo. Olha quantos jogadores que a gente tem com potencial. Não que eles já estejam prontos. Talvez eu veja o William Gomes bem pronto já. Bem pronto.
E ele já teve até alguns jogos como titulares e jogando bem. Jogando bem. Então, olha a leva que a gente tem de jogadores da base que com certeza e devem ser colocados no time profissional o ano que vem. E eu digo, não como titular. Porque o titular a gente tem que ter. E se a gente não tem, a gente tem que comprar. Agora, para recomposição, tem um Ryan ali para reserva do Caleri. A gente tem aí um Felisberto para um reserva de um lateral direito bom, não o Igor Vinícius. Puxar um lateral esquerdo para fazer ali uma segunda opção junto com o Patrick, se o Patrick continuar, para ser reserva vai do, entre aspas, o Wendel, se chegar. Fora os jogadores de lado de campo, que a gente acabou de falar aqui. Então, opção para a gente rechear esse elenco de moleque da base e jogador bom, de qualidade. Ah, mas é inexperiente. Se não botar para treinar com os caras, se não botar e não ganhar e não dar minutagem para essa molecada, nunca vai ter experiência, velho. Nunca vai ter. É só assim se a gente vai saber se o moleque presta ou não. Exemplo, Patrick. Na minha opinião, o moleque já tá aí 2 anos já no profissional. Toda vez que entra, tem que botar uma fralda no moleque. Então empresta, velho. Porque nem pra reserva tá prestando. Vai jogar no 15 de Piracicaba. Vai jogar no Primavera lá do velho, mano. Vai ganhar experiência. Vai tomar uns cascudos. Vai saber que vida difícil é essa de jogador de bola. Pra quando você não tá num clube principal. Quando você tem que vender o almoço pra comer a janta. Que a gente sabe. 1% dos jogadores de futebol tem essa vida boa que a gente vê aí. Esses caras do São Paulo ganhar. O resto tá tudo raspando com a unha, pra falar bem a verdade. Quero saber da sua opinião, o que você acha? Tem que usar a base? É, rapaziada, o bagulho foi louco agora, hein? Videozão de domingão aí, desculpem os palavrões aí e algo do tipo. Um ótimo domingo pra vocês aí, um bom descanso pra quem vai dar aquela descansada, né, que vai trabalhar na segunda-feira, ou pra quem vai trabalhar no domingo, pra quem já está trabalhando no domingo, um bom trabalho, um ótimo dia pra todo mundo aí, um dia cheio de realizações, fechou? A gente continua aqui, firme e forte, cobrando São Paulo por contratações, por mais limpeza de encostado e é lógico. Qualquer informação, você pode ter certeza que a gente traz aqui nos vídeos do Tricolor em Notícia, também nas lives e nos programas. Vou confirmar, mas talvez mais tarde, 8 horas da noite, vamos ter aí o Tricolor de Coração, aquele resumão no domingo com eu, Big, o Rodrigo e também com o Marcelo Balboa. Mas já agradeço a audiência de todo mundo aí com aquele like, a sua inscrição e o seu comentário, fechou? Loja Manto Tricolor. No primeiro comentário fixado, hein? Dá uma moral. Hoje eu tô de tu és forte, tu és grande. Salve o Tricolor paulista. Tamo junto.